Olá, tudo bem com vocês? Estamos no ar agora com mais uma aula aqui no meu canal, Professor J. Natsu. Você que está acompanhando aqui pelo Instagram, nós temos o canal lá, Professor J. Natsu. Você pode estar se inscrevendo, nos ajudando nesse canal que acaba ajudando outras pessoas com assunto educacional, voltado à geografia, voltado à educação. Então, você é o nosso convidado, tá bom? Também, lembrando para quem está assistindo aqui pelo YouTube, eu estou gravando simultaneamente junto ao Instagram. No Instagram, somente minha fala. No YouTube, esse vídeo está sendo gravado, vai ser editado e depois jogado lá na plataforma do YouTube, tá? Então, você que está no YouTube, segue lá, Professor J. Natsu, tá? Existe lá, Professor J. Natsu também vai me seguir. Muito bem? Hoje nós vamos falar sobre a nossa aula hoje é o seguinte. Nossa aula hoje, vamos falar sobre domínio morfoclimáticos. Isso mesmo, biogeografia, domínio morfoclimáticos, vai ficar na playlist de biogeografia, tá? Nós temos algumas aulas, no final dessas aulas nós vamos fazer um simulado para quem está se preparando para vestibular, algumas questões também de concurso, né, para nos ajudar a estudar. E você que está se preparando no concurso do Estado do Pernambuco, Sergipe, também da Prefeitura de São Paulo, você que está se preparando também para vestibulares e também para o Enem, cola aí que você vai aprender um pouco junto comigo, tá? Vamos lá. Domínio morfoclimáticos, como vocês podem estar vendo aí, nós temos 6 principais domínios morfoclimáticos. O professor Absab, ele gosta de chamar de domínios morfoclimáticos, né, porque leva em consideração o formato do relevo, a morfologia, né, e a questão climática também, junto com a questão do bioma e com a questão da fauna e da flora, tá? Então, no Brasil existem 6 principais domínios morfoclimáticos. Eu vou explicar aqui para vocês, tá? Sobre em relação a alguns em comparação com biomas. É praticamente a mesma coisa, só que muda o referencial teórico. Quando se fala em Absab, Absab prefere falar sobre domínios morfoclimáticos, né? Olha só. Nós estamos aqui em verde, como vocês podem estar olhando aqui no vídeo do YouTube. Nós temos azul, esse azul mais... Aqui em laranja, Caatinga, em vermelho e mortos, mares e mortos. E em amarelo, pradarias, beleza? Só tentando aqui, que ia chamar de Mata Atlântica e pradarias, substitui que Caatinga continua a mesma, Cerrados continua a mesma e Amazônico também continua a mesma. Os domínios morfoclimáticos representam áreas marcadas por uma naturais de uma região, clima, relevo. Eu não tinha falado da hidrografia. A hidrografia é relacionado à hidrosfera, né? Onde você encontra a água, né? Os rios, os mares, os lagos, águas subterrâneas, enfim, beleza? Existe também o sistema natural da Terra. Quando nós vamos falar aqui, como vocês estão vendo, o sistema natural da Terra, nós vamos falar sobre as esferas, tá? Seja bem-vinda, Duda. As esferas nós temos biosfera, que é a esfera da vida, tá? Hidrosfera, que eu acabei de falar agora, a esfera onde nós vamos encontrar os mares, os rios, né? Os oceanos. Onde tiver água, nós vamos chamar de hidrosfera, tá? Atmosfera, onde nós vamos encontrar o ar, e litosfera, onde nós vamos encontrar ali as placas tectônicas e tudo mais, tá? Veja só. Vamos passar aqui para a próxima aqui. Só aí que são aluno meu, do Silva Aparecida. Esse assunto tem a ver também com o que vocês estão estudando, viu? Olha só. O sistema natural resume-se em litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera.
É errôneo pensar que esses diferentes fatores, quando, na verdade, interrupta interação mútua. Quando nós falamos de meio ambiente, Luciana, também seja bem-vinda, isso, obrigado, tá aí, alô. Quando nós falamos de sistema natural da Terra, não existe que tudo está sincronizado, né? É como o nosso corpo, olha assim para o nosso corpo. Você está me assistindo, mas ao mesmo tempo, seus olhos estão funcionando, seus ouvidos estão funcionando, se parecer um mau cheiro aí, ou um cheiro, né? Você vai sentir o cheiro, seu coração está batendo, seu sangue está correndo, seu pulmão está funcionando, seus rins, tudo está funcionando de forma simultânea. Na natureza, também a mesma coisa. A Terra está girando, né? Nós vamos ter também toda a sincronia natural. E quando nós falamos desses sistemas naturais, biosfera, hidrosfera, litosfera e atmosfera, nós vamos ver também todos eles funcionando ao mesmo tempo. Fabi, seja muito bem-vinda, Fabiana. Lembrando que para vocês que estão assistindo aqui no Instagram, eu estou gravando o vídeo para o YouTube e esse vídeo do YouTube não é ao vivo lá, eu vou editar e vou colocar lá. No YouTube você vai conseguir ver imagens, por exemplo, aqui sobre hidrosfera tem uns círculos para facilitar didaticamente para você. Quem está assistindo aqui para o Instagram é apenas a explicação, tá? Estou fazendo. E também vocês podem fazer pergunta em tempo real sobre o assunto. Para caracterizar essa relação natural, utiliza-se o conceito de domínio morfoclimático, que nada mais é do que uma forma de classificação dos ambientes naturais com as suas consequente regionalização. Então, quando nós falamos, Murilo, seja bem-vindo, quando nós falamos sobre isso aí, de domínio morfoclimático, né, que é uma diferente colocação usada na geografia em comparação com o bioma, vai levar em consideração todos esses sistemas que agem de forma sincrônica, né? Ao mesmo tempo, como eu expliquei agora, a questão do nosso corpo, tá bom? Agora vamos falar das zonas de transição, beleza? Lembrando que nós temos 6 principais domínios morfoclimáticos, quando o professor Abissab fala, e também 6 domínios, o bioma também continua sendo o mesmo, cerrado, esse menos. Em amarelo mais claro você vai encontrar a Caatinga, em um vermelho assim mais claro aqui no litoral, o que Abissab gosta de chamar de mares e morros. Por que ele chama de mares e morros? Esse bioma ele está substituindo pela Mata Atlântica, não que Mata Atlântica deixou de existir, é simplesmente o conceito que a Abissab fala. Quando a gente chama de mares e morros, é porque esse bioma, né, o que nós, para ficar mais fácil para você, a Mata Atlântica, é um bioma acidentado, né? Você vai encontrar áreas de morros, vai encontrar também áreas de lagos, você vai encontrar áreas de rios. Então, é por isso que a Abissab gosta de chamar mares e morros. Você vai encontrar também aqui a área Pradaria, árvore conhecida. Em algumas classificações, a Araucária ainda está encaixada como Mata Atlântica. Em outras... Oi, Mari, seja bem-vinda. Mas aqui ele está separando. Mica também. Em roxo, nós temos também as pradarias, que é comparado com os campos sulinos, né? Os pampas, beleza? Zona de transição, mas aí, eu falei sobre isso. O que é zona de transição? Interação feita pelo professor Abissab, heterogêneas, caracterizada pela mescla entre um ou mais tipos de paisagem, né? Heterogênea, né? Você vê a mescla de um ou mais tipos de paisagem. Aqui nesse mapa, são áreas de transições. Vocês que me conhecem sabem que eu vim do Nordeste e a área que eu vim aqui, hoje eu estou aqui em São Paulo, só que é uma parte de transição entre a Mata Atlântica, aqui no caso de Abissab, entre os mares e morros e a Caatinga. E você vai encontrar outras zonas de transição, como eu posso citar para vocês, lá no Maranhão, a Matas dos Cocais, né? Tem muitos formatos de coqueiros, de pinheiros. Então, nós vamos ter... Oi, Thay, muito bem-vinda. Sandeli também seja muito bem-vindo. Nós vamos encontrar. Mas qual é a importância dessa zona de transição? É que na natureza, você vai ver o mapa feito, o mapa político ou regional, você vai ver linhas bem delimitadas, que se você passar de um lado para cá, você já entrou, por exemplo, você está em São Paulo, você vai viajar para Minas, vai chegar um dado momento que existe uma linha certa. Passou a linha, já é Minas. Passou atrás da linha, é São Paulo.
ou qualquer outro lugar. Mas, quando se trata de biomas, quando se trata de zona de transição, não é assim, tá? O nome do meu canal, vou escrever aqui, é Professor J. Natson. Só que esse vídeo não está lá agora, Duda. Tá? Vai estar mais tarde, talvez semana que vem. Coloquei aí. Então, o nome do canal é isso, Professor J. Natson. Aí o que acontece? Na natureza, precisa ter uma zona de transição. Você não vai sair da Mata Atlântica e entrar no Cerrado, por exemplo, de uma hora para outra. Não, você vai encontrar uma zona de transição, tá? Onde você vai ver as misturas de algumas da fauna, da flora, de vários ambientes, de vários biomas, tá bom? Observando o mapa, podemos notar que a classe geral dos domínios brasileiros, havendo também nossas regiões, nessas regiões menos coincidente em suas formas de relevo, suas hidrografias e seus climas. Quando a gente fala de domínios morfoclimáticos, nós vamos estar considerando o relevo, que é o formato, né, planície, planalto, relevo depressivo, né, mares, morros, colinas. Você vai ver o tipo de relevo, chapadas, e também o clima, também vai estar inserido aí, a hidrografia, o que foi explicado lá no início, tá? Quando se fala em biomas, nós só estamos considerando a fauna, a flora e todo aquele ecossistema de uma forma geral. Quando nós falamos em domínios morfoclimáticos, nós estamos acrescentando mais alguns elementos, como já falei, a hidrografia, o relevo, o clima, beleza? Principalmente o relevo. Olha aqui, outro tipo de relevo que a Absab gosta de chamar. Domínios amazônicos, terras baixas, florestas equatoriais. Olha o nome que ele dá. Terras baixas, né? Isso quer dizer planícies. Terras baixas são planícies, existe a planície amazônica, e também as florestas equatoriais, que é junto à linha do Equador. Quando fala qualquer nome equatorial, é porque está próximo à linha imaginária do Equador. O domínio amazônico coincide quase totalmente com a área da floresta amazônica brasileira, que é uma vegetação equatorial posicionada em baixas latitudes. Outras questões que eu posso explicar para você. Uma coisa que vocês vão ver muito em geografia é a questão espacial. Alta latitude, baixa latitude. O que é latitude? Latitude é a distância em relação à linha do Equador, no sentido sul e norte. Quando você está próximo da linha do Equador, nós vamos chamar isso de baixa latitude. Quando você vai se distanciando dessa linha do Equador, tanto para o norte, tanto para o sul, nós vamos chamar essas linhas de alta latitude. Por exemplo, o Canadá está em uma alta latitude, a Argentina está em uma alta latitude, mas a floresta amazônica está em uma baixa latitude, tá? Em geral, esse domínio é caracterizado pelas baixas altitudes, com predomínio de relevos em planícies, planaltos e depressão. Cauã, seja bem-vindo. Então, é um misto de relevo quando se trata das terras baixas amazônicas, né? Então, é isso. Planícies, você vai ter a planície, você vai ter o planalto, as depressões, beleza? Salvo pequenas áreas do noroeste, que por influência dos Andes, né, o noroeste ali perto da Venezuela, da Colômbia, né, lá no noroeste, né, você vai ver influências do Andes, possui alguns picos elevados, incluindo o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, né? O Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil, tá? Não existe pessoas morando lá no pico, lá, porque não tem como morar. Mas é praticamente o Pico da Neblina já fica lá na fronteira com a Venezuela, se eu não me engano, né? Se eu estiver errado, alguém me corrija aí, por favor. Eu não estou olhando o mapa aqui na figura, aqui, mostrando uma paisânica. A bacia do Rio Amazonas, vamos falar aqui, ó, do lado aqui, enorme esse Rio Amazonas, grande quantidade de rios. Seja bem-vindo, Rosineide, Passos, Paulo Ricardo, seja bem-vindo. Nessa área encontra-se uma grande quantidade de rios, né? O principal rio da bacia hidrográfica da Amazônia, pessoal que eu ensinei no ano passado do 9º ano, nós estudamos muito sobre bacias hidrográficas. Então, você sabe que existe um principal rio, e esse principal rio dá o nome a essa bacia hidrográfica. No caso da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, é o Rio Amazonas, o principal rio.
Os demais rios que fazem parte dessa bacia, nós vamos chamar de afluentes, tá? Rio de segunda, vai existir rio de primeira, segunda e terceira ordem, que eu posso explicar mais detalhado em outra aula sobre bacia hidrográfica. Então, tornando a bacia do Rio Amazonas como uma das mais ricas das constantes chuvas e também de nascentes do continente americano, quando nós estamos falando aqui dos Andes, né? Você sabe que o Rio Amazonas, ele nasce ali nas proximidades dos Andes. E é a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? Do Rio Amazonas. O clima é do tipo equatorial, que é o clima mais úmido que tem, o clima mais quente e mais úmido que existe no planeta é o clima equatorial, tá? Predominantemente úmido em função da evapotranspiração realizada pela floresta. Evaporação é uma coisa, evapotranspiração é outra coisa. As duas coisas têm ligação uma com a outra, tá? Quando nós falamos de evapotranspiração, é o vapor, né? O ar, né? A água em estado gasoso que sobe para a atmosfera, que sai do solo e também das árvores. A evaporação se trata da água superficial, que ela vai evaporar para a atmosfera. Então, quando em função disso aí, vai tornando um lugar mais quente, mais úmido, com chuvas térmicas, com médias de temperatura térmica. É o seguinte, outras de amplitude térmica, por exemplo, baixa, vai haver muita, tá? O Abissab gosta de chamar de verão chuvoso e inverno chuvoso. Perdão. O Abissab gosta de chamar de verão chuvoso e verão sem chuva, tá? Para as regiões mais baixas. Mas a Amazonas chove durante o ano todo. E quanto mais próximo da linha do Equador, menor amplitude térmica. E essa amplitude térmica é referente à diferença entre a máxima e a mínima. Por exemplo, nós estamos em São Paulo, vocês que estão na região sul, a amplitude térmica da região sul é bem maior do que a amplitude térmica da região nordeste. A amplitude térmica da região sudeste, que aqui de São Paulo, é bem maior do que a região nordeste. Porém, a região nordeste, a amplitude térmica é maior do que a região norte. A questão é se você está próximo ou não da linha do Equador, tá? Por que não muda muito não muda muito a temperatura? Porque a área equatorial é a área mais exposta ao sol, tá? É o ano todo exposto ao sol, aos raios solares. Subblocos da vegetação amazônica. As matas de igapó localizam em áreas de constante inundação. É o que eu tinha falado algumas vezes na sala. Danilo, seja bem-vindo. Dentro do bioma amazônico, nós vamos encontrar várias matas. E igapó é uma delas, que é aquela mata que você vê próximo às margens dos rios. Não são todos os tipos de plantas que suportam a quantidade de água junto ao tronco ali, né, as suas raízes. E essas árvores que estão ali são as árvores, Miguelito, seja bem-vindo, são as árvores do tipo de matas de igapó. As matas de várzea, situadas em pontos de inundações periódicas, com destaques para seringueiras, né? Essas matas é diferentes do igapó. O igapó é o ano todo cheio, né? Porque está à margem do rio. E os rios lá na região amazônica, na região equatorial, são rios perenes. Nós temos dois tipos principais de rios, perenes e intermitentes. Perenes, eles duram o ano todo, e intermitente não é o ano todo, tem o seu período que ele seca, tá? No Nordeste nós vamos encontrar muitos desses tipos de rios intermitentes. Mas, quando nós vamos entrar na segunda categoria de subblocos de vegetação da Amazônia, como essa aqui, as matas de várzeas, são regiões de alagamentos. Em períodos onde essas chuvas aumentam mais do que já chove, essas águas vão chegar até a caia dos rios, né? Existe um lugar mais... E essa água vai chegar até lá, só que vai ter um período que a água vai, mas vai ter um período que a água volta, tá? Então, essa aí é as matas de várzea lá do domínio amazônico.
As matas de terra firme, que não se localizam em pontos de inundação e ocupam a maior parte do espaço, sendo também as maiores espécies, né? Então, nós vamos encontrar uma abundância maior de espécies nas matas de terra firme. O próprio nome já diz, né? Está em lugar firme. Não está à margem do rio, que é Iguapó, não está em lugares de inundação, que é as matas de várzeas, está em terra firme. O domínio dos cerrados, nós vamos ter os chapadões tropicais, interiores com cerrados e florestas de galerias. Vamos aqui olhar um pouquinho. Essa imagem que você está vendo aqui. Como o próprio nome indica, esse domínio, tipo de bioma, relacionado a savanas, cerrado, né? Nós não vamos encontrar, é um bioma cheio de serras, tá? De chapadas, é um bioma alto, porque nós vamos encontrar ali na região de Brasília, de Goiânia, Planalto Central, né? É um dos biomas mais altos do Brasil, porque se você for olhar o relevo brasileiro, do litoral, ele vai subindo, né? Do litoral até o interior, ele vai subindo em altitude. E é a savana brasileira. Fabrício, seja bem-vindo. Kellen também. O relevo é quase todo do tipo planáltico, como já havia falado, com destaque para as áreas de planalto do Brasil Central e o planalto meridional, havendo uma grande quantidade de chapadas. Chapadas é um tipo de relevo, que é tipo um bolo, né? Como você está vendo aqui, ó, lá no Instagram, não estou gravando o vídeo ao vivo agora no YouTube, vai ser editada essa imagem, tudo de quem está assistindo ao vivo, que pode perguntar qualquer coisa em tempo real. O relevo é quase todo do tipo planalto, traz o que tipo de chapada aqui tem, tá? Havendo uma grande quantidade de chapadas, também chamadas de chapadões. Em destaques para chapadas, nós temos a Chapada Diamantina, na Bahia. Agora vamos falar sobre o divisor de água. Divisor do água do Brasil. Você vê aqui o mapa do lado. A hidrografia do Cerrado é caracterizada pela presença da bacia do Tocantins-Araguaia, tá? Essa bacia é a única que recebe o nome de dois rios. O Araguaia, tá? Que entra dentro do estado do estado do Mato Grosso, e também vocês vão encontrar o Tocantins, que vai seguindo toda a área central do Brasil. Como essa região é considerada como divisor de água do país, encontra-se também áreas da bacia do São Francisco e do Paraná. Por que é divisor de água? Ela está no meio, né? Essa bacia ela vai vai se encontrar com outras bacias. É a bacia que nós temos aqui outras bacias hidrográficas na sua divisa, tá? Isaac, seja bem-vindo. Nós temos também a existência do aquífero Guarani, também torna-se essa faixa natural, né? É o maior aquífero utilizado no país, tá? No momento, é o que se mais utiliza no país, é o aquífero Guarani. E outra questão também, olha só, o clima da região envolve a existência de duas estações bem definidas, o verão quente e chuvoso, e o inverno com alguns períodos frios e muito secos, ou seja, com baixíssima umidade, né? Diferentemente da Caatinga, né, mais ali próximo ao leste, nós vamos ter um inverno que chove mais e o verão que chove menos, algumas chuvas localizadas em alguns ou outros lugares, né? Mas a chuva mais garantida, tanto que o pessoal planta mais, é no inverno. O solo do cerrado, olha aqui, ó, tão vermelho, né? Esse solo vermelho, nós chamamos ele de solo, o nome do solo. Obrigado, Camila, começar a me solo vermelho, nós vamos chamar de terra roxa, tá? Isaías, seja bem-vindo. A maior parte dos solos do cerrado é ácida, porém ricos em ferro e alumínio, tá? Por isso que tem alguns minérios lá em relação a isso. Mas a principal economia é o agronegócio. Por esse motivo, a agricultura só veio avançar completamente sobre esse domínio morfoclimático, na qual se adiciona o calcário para diminuir a acidez do solo e favorecer o plantio, né? Isso foi descoberto a partir da década de 70, e isso também revolucionou, né? Juntando a política de JK, também juntando a política de interiorização do Brasil e também essa questão da agricultura, aí começou também a se popularizar a região centro-oeste do país. E antes da década de 70 era muito maior do que hoje o vazio demográfico. Quem está no 8º ano vai entender o que é vazio demográfico, né? Vazio demográfico é a população,
né, o número de habitantes por área quadrada. A expansão rápida é descontrolada, desse a maior parte de sua vegetação natural, isso ainda é preservado. Junto com a Mata Atlântica, são os dois biomas mais ameaçados, tá? A Mata Atlântica tem um histórico de mais antigo de desmatamento por causa das grandes cidades, da indústria e também do agronegócio. E aqui no Cerrado é mais o agronegócio, tá? E terminei a aula por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa aula. Muito obrigado. 30 minutinhos de aula. Bom demais. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.